Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá, nós estamos na Brasil Eco Fashion Week. Que ano para a gente estar realizando essa edição histórica, ela já começa grande, ela já começa incrível, com um tema que não podia ser mais pertinente, conectar para regenerar, moda e planeta. Usar tudo isso na mesma frase, né? Nem sei como é que a gente vai conseguir entender, como é que a gente conecta, regenera, entende, né? Que nós somos esse planeta, somos esse organismo vivo aqui. Estamos aqui hoje para ter um papo muito legal. Eu tenho a honra de estar conduzindo um painel com duas pessoas que representam duas entidades que eu não poderia ter maior respeito, maior admiração, porque são uma inspiração para a minha vida. Antes de apresentá-los, eu quero trazer uma frase para refletir, porque o que nós vamos falar hoje tem a ver um pouco com esse valor, com esse pensamento que eu acredito tanto e que tem pautado a minha vida, né? É uma frase do Carl Rogers, que ele diz assim: as tuas atitudes falam tão alto que às vezes eu não consigo ouvir as tuas palavras. A gente vai falar hoje aqui de atitude, de transformação, de um novo momento e um novo movimento para que o capitalismo possa estar a favor das pessoas e do planeta e que a moda possa exercer efetivamente esse seu papel de transformação de uma sociedade, né, com valores mais próximos daquilo que o ideal humano aí tanto necessita. A gente vai falar de colaboração. E na etimologia da palavra, colaborar com ação. Como é que a gente, nas nossas entidades e nas nossas iniciativas, colabora para que esse movimento cresça em prol dessa transformação social? Então, para dar início a esse bate-papo, a gente tem aí cerca de 40, 50 minutos. Quanto tempo rolar, né? Tenho certeza que nós temos assunto aí para falar. Eu vou apresentar as damas primeiro, né? Angélica Oliveira, minha querida amiga, que representa aqui também a Rede Asta. Ela é Head de Educação e Tecnologia, tem mais de 15 anos aí de experiência em economia criativa, uma experiência, inclusive, internacional. Depois vai contar para a gente dessas andanças. Tem uma formação aí, um MBA em Ciências e Estratégias de Consumo. Tem mais de 5 anos na Rede Asta, por isso tem toda a legitimidade para falar aqui desse movimento, que é um negócio de impacto social, um negócio social que olha para aquilo que pode ser feito à mão, pode ser transformado, né? Com esse olhar tão significativo do design, trazendo essa humanização, olhando para aquele resíduo, para aquilo que a gente necessariamente não dava mais valor, transformando em algo tão bacana. E vou apresentar também nesse painel o Hugo Bentley, a quem eu tenho a honra, né, de seguir como meu guru aí há muito tempo, quando o tema é capitalismo consciente, quando o tema é um novo olhar para a economia. Eu me lembro necessariamente do Hugo e do movimento que ele ajudou a criar e trazer para o Brasil, um movimento iniciado lá fora, nos Estados Unidos, há alguns anos, mas que aqui no Brasil tem tido uma voz muito forte, porque é representado por pessoas muito legitimadas para falar nisso. Então, o Hugo é cofundador e chairman hoje do Instituto Capitalismo Consciente, conselheiro de várias empresas, de entidades do terceiro setor também,
tem mais de 40 anos, isso já entrega um pouco a nossa idade, né? Quando a gente fala mais de 30 anos, eu tenho mais de 30 na indústria têxtil, Hugo mais de 40 no varejo de alimentos, aí, passando por Grupo Pão de Açúcar, por Carrefour, por Sé Supermercados, entre outros tantos, mas só um rápido resumo para a gente se apresentar aqui e dizer da satisfação que eu tenho aqui de conduzir esse painel, cujo tema é um tema caro para nós todos também, que é a importância de olhar para o impacto social e para o impacto ambiental quando estamos aí fazendo as nossas iniciativas. Quais são as realidades, quais são os desafios? Antes de falar propriamente do tema, eu quero fazer um check-in. Então, a nossa chegada vai ser como é que nós estamos hoje, como é que está essa nossa visão do mundo com a pandemia instalada. Nós não teremos mais mundo pós-Covid, né? Nós teremos mundo com essa realidade. Nós lidaremos com mais esse desafio planetário por muito tempo e tivemos que adaptar nossas vidas, nossas relações. Hoje estamos aqui virtualmente. Se não fosse isso, estaríamos presencialmente, né, na linda edição que o Brasil Eco Fashion Week faz todos os anos. E eu começo, então, com a Angélica para contar um pouco desse teu momento, como é que você chega aqui no painel, quais foram, talvez, 2 ou 3 insights ou 2 ou 3 percepções que você traz de aprendizado por ter vivido aí quase 8, 9 meses que já estamos vivendo nessa nova realidade, querida. Então, bem-vinda e a palavra está contigo. Maravilha. Muito obrigada, Amélia, pela apresentação. Super obrigada a todos, né, do Brasil Eco Fashion por mais essa edição, pelo convite. E realmente uma honra estar aqui dividindo esse bate-papo entre Hugo e Amélia, né? Me sinto muito privilegiada. Alguns aprendizados, né? A gente fala de um ano tão intenso, um ano que te pede ali respostas e inovação o tempo todo, né? E eu costumo brincar que a Asta, ela já nasceu uma startup, né? A gente está sempre revisitando esse modelo de negócio, está sempre repensando as relações com as artesãs, onde a gente pode melhorar, como a gente pode inovar. Então, a gente nunca rodou o mesmo projeto com o mesmo formato mais de 2 vezes, sabe? Está sempre sendo exigido que se repense a melhor maneira, as melhores práticas, e esse ano não foi diferente. Se eu pudesse falar de 2 ou 3 aprendizados, com certeza esse poder da tecnologia, que você bem enfatizou. Então, o possível, o que pode ser feito, né, entregando valor, entregando qualidade, e se utilizando desse ambiente, dessas novas propostas, dessas novas ferramentas para aproximar. Então, a Asta já vinha ensaiando um modelo de negócio e de se aproximar com essas artesãs a nível nacional. Só que a capilaridade, a questão, né, de bancar projetos presenciais, de um deslocamento de time, de treinar uma artesã, treinar uma mentora local, era sempre impeditivo, né? Então, a gente atuava muito naquele eixo Rio-São Paulo, Sudeste, né, muitos grupos da região. E quando veio a pandemia, eu acho que um dos principais aprendizados é o poder que a gente tem de inovar em meio a um cenário tão complicado e conseguir atingir, através dos nossos projetos, das ações também, artesãs e costureiras no país inteiro. Então, alguns cases que eu vou trazer, vou falar dessa capilaridade, né? De uma produção de máscaras que conseguiu ser a nível nacional, de uma escola de negócios para as artesãs, que agora a gente consegue escalar, eu consigo pensar jornadas, porque as pessoas já estão minimamente sensibilizadas para virem, né, para esse ambiente aqui, de Zoom, né, seja Meet, seja qualquer tipo de instrumento que a gente tenha para conversar virtualmente. Então, em meio ao caos, a gente conseguiu se utilizar desse poder da tecnologia, de aproximar pessoas que muitas vezes eu nunca colocaria uma artesã do interior do Pará para conversar com uma costureira do Sul, né? Em uma das reuniões que a gente tem feito aí para testar a jornada. Isso tem sido muito rico, assim. Entender que existe uma unidade, uma junção de interesse, acho que uma potência, né, que está ali convergindo nesse momento, e ver a internet sendo esse lugar da troca está sendo bem incrível. Esse, para mim, é o principal aprendizado, esse poder da aproximação. Angélica, para mim, você trouxe uma coisa incrível. Dizem que o CIO, o Chairman de Inovação Tecnológica, não tem sido necessariamente um diretor da empresa. Foi o vírus mesmo, né? Porque a gente viveu 5 anos em 5 meses. Tudo nós colocamos em xeque. Aquelas crenças de que nós não atingiríamos, né, com essa capilaridade que você trouxe, as pessoas com baixo acesso na nossa pouca informação, a tecnologia foi quebrada. Eu tenho também boas experiências nesse sentido,
de ter atingido um número muito maior, impactado um número muito maior de pessoas em projetos, né, que antes não seria possível porque havia o custo da logística. Tem perdas, tem perdas. Estamos todos nos adaptando, né, Angélica? Nada como aquele afago, aquele olhar, porque você aqui, né, estamos todos aqui vivendo essa dinâmica, não temos uma exata sensação de como estamos nos sentindo. O que a gente está vendo aqui é uma imagem projetada, né, e tudo pode estar acontecendo ao nosso redor. A gente está com obra, né, Angélica, hoje em casa, criança correndo, mães com filhos em casa, ou seja, o desafio é enorme. Mas, de alguma forma, aconteceu. A gente conseguiu transpor isso e a tecnologia foi uma grande aliada. Eu acho que a gente tem esse aprendizado em comum. Passo, então, a palavra, Hugo, por favor, se apresente, fale do seu, né, do que você puder trazer para a gente em termos aí também do movimento do capitalismo consciente. A palavra está contigo, querido. Muito obrigado, enorme prazer, Amélia e Angélica, né, de poder estar aqui com vocês. É incrível, né, como a gente se reconecta por meio do mundo virtual. Tem um vídeo que eu tenho usado nas minhas palestras, que é quase uma mensagem do planeta Terra a nós, né, durante essa pandemia, e ele começa dizendo o seguinte: beijos e abraços, que significavam ser as nossas demonstrações de afeto, de repente se viraram armas mortais. E aquilo que era uma mera tela e que a gente reclamava que aquilo de conexão era frio, se passou a verdadeira aproximação. Então, acho que hoje a gente traz aqui uma série de aprendizados. Quando você fala de colaboração, a gente está evoluindo até mais para cooperação. A crise do Covid nos mostrou algumas coisas. Como você disse, o tal desse novo normal, eu não tenho a menor ideia de como vai ser. Se alguém souber, acho que está mal informado ainda. Por outro lado, 5 grandes lições, né, foram nos deixadas por esse momento, né? Que a crise reafirma as nossas fraquezas e as nossas forças. Que aprendemos que somos completamente interdependentes. No Brasil, escancaramos as nossas mazelas. A necessidade de ressignificarmos a relação iniciativa privada-governo. E agradecer à sociedade como um todo, que com os seus impostos permitiu ajudar a salvar empresas e os mais pobres. Porque a redução de folha, a postergação de impostos e o auxílio emergencial não veio de dinheiro que o governo inventou, veio dos impostos que todos nós e todas as empresas que nós trabalhamos contribuíram. E, sem dúvida nenhuma, agradecer e reconhecer a importância, né, que tem a tecnologia e a ciência. E aqui eu entro, então, na questão do capitalismo como um todo. Primeiro, definir o que é capitalismo. Faço 3 perguntas. O capitalismo é uma das maiores invenções do ser humano e uma enorme fonte de prosperidade? Ou uma ameaça à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? Ou ainda, alguma combinação que precisa ser reimaginada? E nós, no capitalismo consciente, acreditamos que seja essa reimaginação que precisa ser, essa combinação que precisa ser reimaginada. E muito disso foi trazido por uma questão de foco exclusivamente em um stakeholder em detrimento aos demais stakeholders. E quando a gente fala de colaboração, cooperação e interdependência, o ecossistema das empresas está absolutamente ligado à relação equânime entre todos os stakeholders. Então, durante muitos anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, focado nos anos 70 até agora, se criou o mantra de que o único papel de responsabilidade social das empresas
era gerar o maior retorno e lucro possível ao acionista. Milton Friedman falou isso, foi seguido à risca. Ele só esqueceu de falar que o como você gera esse lucro é muito mais importante do que o quanto você gera desse lucro. E aqui a gente vive no têxtil, na moda, que o como é fundamental. A gente viu quanto e quanto para satisfazer a riqueza de um stakeholder só, que é o acionista, quanta dor e sofrimento se impingiu aos outros stakeholders, pagando salários de miséria, apertando os fornecedores de matéria-prima de maneira que eles sufocavam e não conseguiam viver, e muitas vezes vendendo um produto muito vagabundo para os consumidores. E com isso, se criou um estereótipo, né, de que o têxtil ou a moda são grandes, ou talvez os maiores destruidores, né, do planeta. Seja porque incentivam um consumo desenfreado, e esta acumulação é gigantesca, seja porque descartam 1 caminhão por segundo de retalhos nos aterros sanitários, sejam porque usam produtos químicos muito fortes para criar um lado fashion e com isso poluir dramaticamente as águas. Mas, no fundo, também não vem o outro lado, e acho que é esse lado que a gente tem que trazer, da beleza da moda, trazer às pessoas, né, um acolhimento. Aquilo que é botar uma roupa que você se gosta, não precisa nem ser nova, tá? Calçar um calçado que faz a diferença, faz com que as pessoas elevem a sua dignidade. Então, a moda tem um papel fundamental nisso. Agora, como fazer isso de forma consciente, sustentável e para sempre? E, principalmente, levar a possibilidade daqueles que não podem acessar uma moda de qualidade, ter acesso à qualidade e não a qualquer produto feito de qualquer maneira, às custas do sofrimento de várias pessoas nessa cadeia. Nossa, olha, Hugo, eu poderia pensar umas 10 falas tuas aqui e elas dariam cada uma conversa de 1 hora, né, Angélica? Mas eu quero trazer um aspecto que foi a primeira provocação que você trouxe, né? Se nesse sentido o capitalismo está para destruir, está para construir, ou se há um caminho do meio. Eu tenho me deparado, para mim, um insight interessante na pandemia foi olhar para a filosofia, para o que dizia Platão, Sócrates, Aristóteles, Epíteto, enfim. Eles já debatiam essas ideias muito antes, né, de a gente estar aqui, muito antes de tudo isso estar vindo à tona. Além disso, fui olhar também outras culturas, outras religiões, outras formas, né, de entender a espiritualidade. Me deparei com o caminho do meio do budismo. Sempre há um caminho do meio, né? Quando você já traz esse ponto, esse contraponto de que a moda, assim como outras indústrias, né, não é a única que impacta tanto, mas impacta muito, porque impacta uma cadeia inteira, do agronegócio até o pós-consumo. É inegável esse impacto. Nós não estamos aqui para diminuir isso. Mas, por outro lado, ela dá a possibilidade de geração de emprego, de renda, e para o consumidor de expressar sua identidade. Eu me expresso com a roupa que eu visto, eu digo quem eu sou, uma simples camiseta com uma frase ativista que diz aquilo, né? Muito do que eu acredito. Então, esses dois olhares da moda enquanto esse sistema que representa uma sociedade, culturalmente falando, e a moda como um business que tem os seus impactos, eu acho que nós estamos começando. E, de novo, não foi nem pelo amor, nem pela dor. Talvez a gente tenha agora entendido que necessariamente pode ser pela inteligência. Porque pelo amor, a gente não foi. Pela dor, a gente está com dificuldade de fazer um próximo passo. Vamos tentar pela inteligência. E qual é a inteligência do processo? Os recursos são finitos, né, gente?
os recursos do planeta todos finitos, aí água, matéria-prima muito usada na nossa indústria têxtil, não estão aí infinitos, não. Estamos vivendo agora no pós-Covid, para as têxteis, eu falo de Santa Catarina, quase 160 mil empregados dentro dessa indústria, só nesse estado. Na malharia, o segundo estado que mais produz malha, que alimenta as grandes cadeias de varejo do Brasil todo. Estamos aqui do estado onde eu falo agora, Santa Catarina, então fora, né, depois de São Paulo, um estado muito proeminente na indústria têxtil. Nós vivemos aqui, nesse momento agora, uma dificuldade grande de acesso ao algodão e a outras matérias-primas de outras fontes também. Então, se não aprendemos antes que tínhamos que olhar para a economia de forma circular, para a regeneração, para o upcycling, pela dor nem pelo amor, vamos tentar pela inteligência, né, gente? A inteligência que salva o nosso caixa, a inteligência que mitiga o impacto, né? Não é nem diminuir, é mitigar o impacto mesmo na fonte. E a gente tem falado muito isso aqui nos movimentos dos quais eu faço parte. Eu acho que foi um começo assim para elevar a régua. Angélica e Hugo trouxeram reflexões que já daria, né, uma continuidade para a gente agora funilar um pouco. Nem sei quanto tempo a gente já está falando. Passa tão rápido o tempo quando a gente está aí num papo animado entre pessoas que têm tanto conteúdo que a gente não vê. Eu queria entrar um pouquinho, então, como é que a Rede Asta tem olhado para a sua jornada. Você está aí 5 anos, então você pegou um bom período de transição. Você já trouxe um pouco na tua fala, né? Era mais local, virou uma abrangência maior, olhava para um lugar, agora olha para mais. Teve também uma avaliação de impacto social feita por uma agente externa, né? Por uma outra organização que foi olhar para a Rede Asta com um olhar de fora. Conta para a gente, Angélica, o quanto isso é bom, o quanto você abstrair e olhar um pouco de cima para a tua entidade, olhando o impacto que realmente você causa, pode trazer uma expertise, insights importantes, porque eu acho que você vai colaborar muito com a gente nesse debate. Tá ótimo, Amélia. Então, a Asta, ela tem 15 anos, né? Tá fazendo esse ano, acabou agora de fazer em setembro, 15 anos de atuação. É uma organização que ela já nasce com essa questão do impacto, né? Muito na veia, muito preocupada desde os primeiros passos. E a gente se designa como um negócio de impacto social, né? Inclusive, ela faz parte do Sistema B, é uma das empresas signatárias, né? Certificadas. Então, já desde o início mesmo ali da trajetória, que está bem preocupada em trazer isso na maneira de pensar negócio, na maneira de impactar pessoas e unir esses diferentes stakeholders, como o Hugo bem colocou, né? E aí, a Asta já experimentou vários modelos de negócio, como eu falei, desde varejo, venda no atacado, site, já teve loja em Ipanema, então já fez parcerias de todos os tipos. E aí, eu entro na Asta em um momento que é bem chave, assim. Entrei quando ela fez 10 anos e houve uma virada para se pensar essa questão dos bens, né? De como que a gente fazia essa produção de upcycling, vender brindes em grandes quantidades para empresas que queriam reaproveitar algum resíduo e a gente ressignificar esse resíduo, esse uniforme, transformar, né, de repente, numa bolsa, uma necessaire, que ele compra ali de volta. Então, existia um modelo de negócio, uma forma de operar que era muito bem estruturada. E aí a gente já tinha um relacionamento com as costureiras, as artesãs que faziam parte dessa rede, que estavam sempre em produção, convidadas para projetos, e entendeu-se que em algum momento precisava medir esse impacto, né? Que foi bem isso que a Amélia trouxe. Aí nós trouxemos um parceiro externo, que é a Move Social, e eles fizeram um trabalho incrível, assim, na época eles entrevistaram cerca de 90 pessoas, divididas aí em 2 estados, a gente ficou entre Rio e Minas, né? Por questões de logística. E aí eles ouviram costureiras, artesãs, familiares, né, as pessoas que eram direta ou indiretamente atendidas pela Rede Asta para nos darem um diagnóstico, mostrarem, né, boas práticas, direcionamentos de como que a Rede Asta, enquanto instituição, poderia revisitar algumas estratégias, né, visão, missão, enfim, ali naquele momento tão específico de aniversário de 10 anos. E aí, qual foi a surpresa? Eu gosto muito quando a Amélia traz um case bom a gente sempre tem, né? Sempre tem coisas legais para contar. E a ideia desse painel aqui é falar também das dificuldades, né? As dores, quando a gente olha para essa questão e bota o dedo na ferida mesmo e vê, gente, aqui tem que melhorar, né? Aqui tem que mudar um pouco. E aí, qual foi a surpresa? Quando chegou-se a uma certa conclusão de que aqueles grupos muito próximos da Asta, eles estavam sendo, de uma certa forma... estavam num ciclo vicioso, né, de estar ali recebendo pedido, então um pouco acomodados, né, e percebeu-se que aqueles, quanto mais distante, quanto menos ações a Asta fazia, mais eles se viravam. Resumidamente era isso.
Então, tinha grupos assim de outros estados que não recebe pedido, não recebe encomenda com tanta frequência, mas ela consegue, ela desenvolve seus canais de vendas locais, ela consegue se articular com algum parceiro, e assim ela tinha mais independência. E aí a Alice Freitas, que é sócia fundadora, ela ficou assim, cabelo em pé, né? Não, peraí, a última coisa que eu quero que aconteça é qualquer relação de dependência nesse modelo de negócio, nessa prática que a gente faz, né, com as artesãs, e a gente precisa empoderá-las, mas no sentido de transformar essa potência, né? Nunca a gente está te capacitando, a gente está te treinando, não, você já sabe como fazer e como é que eu vou ser aqui um conector, um agente que te mostra as ferramentas melhores para você conseguir deslanchar. E aí foi nessa virada de chave que nasceu, então, a Escola de Negócios das Artesãs, que é esse projeto para o qual eu entro especificamente. Eles propõem a ser um MBA das artesãs, das costureiras, onde a gente pegou toda a trajetória da Asta, fez uma gestão do conhecimento e transformamos um curso super completo para dar aulas, né, e formação empreendedora para esse grupo específico. E aí a gente consegue, a partir desse relatório da MOVE, ver quais são os pontos principais de melhoria para que essas artesãs consigam se desligar um pouco dessa relação, né, com a Asta ali tão, às vezes, dependente, esperando o pedido, e não, a gente mostrar que ela pode buscar novos canais de vendas, que ela pode criar suas próprias estratégias, e a gente sempre ali conectando, né, e mostrando um pouco as estratégias nesse meio de caminho. Eu vou compartilhar rapidinho uma tela que ela é bem resumida, né, desse relatório da MOVE. Então, a gente até hoje divulga no nosso relatório de impacto, no próprio site da Rede Asta, vocês conseguem baixar. E uma das telas é essa, né? Os 6 principais impactos da Rede Asta para artesãs. Veio a partir desse mapeamento da MOVE e desse relatório que eles nos entregaram. Então, a primeira coisa foi o aumento das vendas. A Asta influencia diretamente nesse aumento das vendas, porque qualifica os produtos, prepara para o mercado. Na época, ainda operava uma venda diretamente com o cliente, hoje isso se tornou uma exceção, né? Porque a gente tem virado essa questão para potencializar que a artesã costureira faça isso por conta própria. E aí, o segundo ponto que sempre esteve presente é a geração de renda. Então, desde os primeiros momentos, quando a Alice teve a ideia, né, junto com Raquel, de fazer esse negócio social acontecer, era exatamente para que essas artesãs consigam viver do artesanato, elas consigam ter um incremento na renda. O terceiro é a autovalorização, que por conta de ter sempre ali uma questão, né, da equipe da Asta incentivando as artesãs nas relações, indica para algum evento, elas se sentem muito valorizadas enquanto detentoras, né, desse ofício. A divulgação, acúmulo de capital, então, quando as artesãs participam de alguma venda corporativa, elas têm aquela questão do boom, né, de uma venda no atacado, então conseguem ali fazer uma estratégia mais robusta. E, por fim, a sustentabilidade, porque a Asta sempre influenciou os grupos a aplicarem algumas atividades sustentáveis, né? Seja na questão do upcycling, na matéria-prima, seja em alguns momentos na formação da escola, a gente fala, inclusive, de ela medir o impacto dela enquanto costureira e artesã, lá na ponta. Então, assim, ó, você recebeu aqui 2 quilos de tecido, aí tu vai costurar, no final tu vai medir quanto que sobrou dessa produção, e isso é real, a gente chegou a comprar balança para alguns grupos na periferia do Rio, para elas fazerem essa continha e no final a gente fazer o relatório, né, para o parceiro que entrou em contato. Então, tem assim alguns processos que vieram desde essa consultoria da MOVE que hoje, como a Amélia bem colocou, a gente tem 5 anos depois, ainda tem muita informação reverberando, né? Então, é um pouco assim de como a gente vê esse tema, de como a gente atravessa a questão do impacto, que ela se reinventa o tempo todo, né? Hoje eu tenho novas necessidades, hoje eu provavelmente preciso medir impacto nesse universo digital, ainda não sei como fazer, mas vamos aprender. E aí a gente está nesse constante aprendizado. É isso, Amélia. Acompanho há algum tempo, né? Algumas dessas transformações que você trouxe já nos inspiraram muito, né? Eu também falo aqui em nome da Fundação Hermann Hering, vocês sabem que nós temos um projeto muito bonito que se chama Trama Afetiva, idealizado e dirigido por Jackson Araújo e Luca Predabon, com um time muito bacana, financiado pela Companhia Hering através de leis de incentivo, especialmente o PROAC, no estado de São Paulo, está indo para a 4ª edição, e a gente sempre olhou muito assim, para a Rede Asta como realmente uma inspiração, porque vocês iam para além, né, daquele artesanato que as pessoas compravam puxa, a gente até falava, né, vou comprar porque, enfim, para ajudar alguém. Não, é pelo desejo.
muito bem feito, muita qualidade, o design muito bacana, e nos inspirou bastante também. Trama Afetiva tem olhado muito para o resíduo, mas entendeu que isso era só uma ponte, era uma desculpa, porque a gente entendeu de verdade que moda não é sobre roupa, é sobre pessoas. E quando a gente entendeu que moda é sobre pessoas, é sobre realmente lateralidade, inclusão, lugar de fala, e, na verdade, o que é inclusão para a moda, né? Não é chamar para o baile, é tirar para dançar, como a gente diz, é realmente fazer com que, né, as lideranças se tornem cada vez mais representativas da sociedade brasileira e não dominadas, né, por um grupo que tem um pensamento muito coeso, muito fechado e que não permite, e daí não tem a inovação, e daí tem a repetição dos padrões, e daí tem todo esse imperialismo aí, né, todo esse sistema quase um sistema de castas que a gente vem vivendo né, de forma geral. E o Trama Afetiva, então, virou um movimento grande. No último ano, nós estivemos no Centro Cultural São Paulo, nós chamamos gente muito interessante, que já tinha uma escalada, porque o que a gente tem de dificuldade nessa nossa área, né, Angélica, é dessa escala, né? É tornar tudo sustentado para ser sustentável. Isso. Porque o econômico é um pilar tão importante quanto o social, né, quanto o ambiental, não se excluem. E isso é o que prega o capitalismo consciente também, né? É tudo na mesma medida. Como o Hugo falou, não é ganhar dinheiro, gerar emprego, renda e fazer com que essa conta se maximize o tempo todo. Sim, mas o como isso acontece? Então, parabéns para a Regiastra. Eu acho que vocês foram corajosos de assumir, né, que aquele impacto estava causando uma dependência, né, e de mudar essa regra do jogo, mudar um pouco a forma de fazer esse envolvimento e trazer esse protagonismo para tantas pessoas que vocês têm impactado. A gente já fala mais sobre isso. Hugo, conta um pouco como é que tem sido para você essa jornada de olhar para o impacto social. E esse capitalismo está se tornando mais consciente mesmo, Hugo? Bom, eu não sei se a Angélica sabe, mas eu fui conselheiro da Rede Astra antes dessa mudança, certo? Com a Alice. E insistia muito que essa mudança ocorresse, porque senão vocês iam desaparecer, por mais legal que fosse a proposta, né? Eu visitei a loja de Ipanema, visitei a loja de Laranjeiras na época, mas o encanto era maravilhoso, mas é como diz a Amélia, né? Não dá simplesmente para comprar para ajudar. Tem que comprar porque é legal e ajudar faz a diferença, né? Então, acho que essa é uma grande questão do empoderamento nisso. Então, o capitalismo consciente tem esse lado também, Amélia, muito importante, que não é falar ou não viver, não é o conceito de trabalhar um cuidado de quase que de solidariedade. Para nós, a solidariedade maior é a geração da oportunidade. Então, quando a gente começa a até trazer aqui qual é o nosso propósito, qual é o propósito do Instituto Capitalismo Consciente, é ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, suportando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. Tá? Então, esse é porque nós existimos. E a Angélica trouxe uma questão, por exemplo, dos núcleos que estavam mais longe, que tinham que se virar. Nós acreditamos muito que nós, que somos mais bem de condições, tiver mais oportunidades na vida, a nossa responsabilidade, né, é tão grande quanto o nosso privilégio. E quando você vê essas comunidades, esses lugares mais sofridos, né, eu costumo dizer que a sua superação é tão grande quanto a sua necessidade. E geralmente ela é mais vivida do que a responsabilidade em relação ao privilégio. Nós acreditamos que o negócio é bom quando cria valor. É ético quando é baseado numa troca voluntária. É nobre quando eleva a nossa existência. E é heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade.
Mas muitos empresários têm levado o negócio com um ego muito forte. Então, você já viu, já deve ter visto várias visões, missões ou até propósitos dizendo o seguinte: queremos ser a maior organização do mundo. E muitos que tentam dar uma aliviada, falam assim, não, eu não quero ser maior, quero ser a melhor do mundo. A gente tem que tirar isso de lado, de querer ser a maior ou a melhor organização do mundo, que usa as pessoas e esgota os recursos naturais, para sermos a melhor organização para o mundo, que serve as pessoas e cuida do meio ambiente. Por quê? Porque os negócios não são um jogo de azar, onde eu aposto se vai dar certo. Os negócios não são uma máquina de moer gente. Os negócios não são uma equação matemática onde só tem um resultado correto. E, principalmente, os negócios não são uma guerra, onde eu capturo o market share, capturo o cliente, certo? E procuro matar todo dia um concorrente. Os negócios são sobre vidas e pessoas reais. Os negócios são uma das coisas mais humanas que podemos fazer. E justamente por ser uma das coisas mais humanas, os negócios são, como nós humanos, falíveis, que erram, mas que erram na tentativa de acertar. Então, quando erram, nós devemos saber reconhecer esse erro, botar o dedo na ferida e pedir perdão. E aí trabalhar nesse processo que você está falando, da regeneração. Todo negócio tem impacto. Outro dia eu fiz uma palestra para o pessoal do Comin, que é o Conselho de Mineradoras da Fiesp. Você imagina falar de impacto desse pessoal. Mas imagina do outro lado que se não tivesse o extrativismo mineral, seja de ferro, seja de concreto, de pedra e tudo mais, nós não teríamos as cidades, nós não teríamos nosso bem-estar, nós não teríamos nossa vida. Então, o que a gente diz é o seguinte: todo negócio gera um impacto ambiental e social. Cabe a cada negócio a reparação do tamanho do seu impacto social e ambiental. Mesmo se amanhã nós formos fazer uma agência de ecoturismo, a gente gera impacto ambiental e social. Mas é muito pequenininho, a gente tem que reparar o muito pequenininho. O mundo da moda gera um grande impacto, tanto ambiental, mas principalmente social. E tem que reparar na sua ordem de grandeza. Porque só assim, efetivamente, a gente vai conseguir curar as feridas, né? E atender a todos que nós estamos fazendo. Porque é importante, o Raj Sisodia escreveu no seu último livro, né, Empresas que Curam, nós precisamos curar a nós mesmos, nossas famílias e nossas comunidades. Nós precisamos curar nossas empresas e nossos países. Nós precisamos curar o nosso planeta e a sua habilidade de manter a vida. E nós precisamos curar o passado, o presente e o futuro. Não à toa, né? A gente olha para isso que ele diz e a gente fica aqui tão pensativa e já não tem nem certeza, e aí trazendo de novo da filosofia, né? Quando a gente vem com essa incerteza de não ter mais aquela verdade absoluta dentro de nós, que já era a máxima do Sócrates, né? Eu já sei que eu nada sei. Talvez a gente esteja no começo de um novo movimento, de um capitalismo que possa trazer esse viés da regeneração, da interdependência, do ganha-ganha-ganha, e tudo isso me chama muito a atenção, porque parece que a gente teve um teste, assim, eu sinto que a humanidade viveu um teste global agora, e eu me pergunto qual foi a nossa nota nesse teste. E eu confesso para vocês, se a gente fosse fazer o NPS desse teste que a gente viveu, chamado pandemia e Covid, eu não sei se a gente teria uma nota alta,
Porque assim como nós temos exemplos muito lindos e pontuais que aconteceram, né, ao redor do mundo e na nossa própria casa, na nossa própria empresa, nós tivemos um desvirtuamento de valores que a gente já esperava ver representado em políticas públicas, nas organizações. Se um valor é algo que eu tenho uma história para contar, então, por exemplo, se eu digo que para minha família a educação é um valor, eu preciso saber contar uma história. Por que educação é um valor para minha família? Se para a moda, né, a gente está dizendo que olhar o equilíbrio entre o social, o ambiental, olhar para as pessoas, olhar para como fazer a moda é um valor, a gente precisa ter histórias para contar sobre isso, porque senão fica aquela falácia de dizer que a gente está mitigando e está se apropriando, né, de uma conversa muito marqueteira, que não cabe mais, porque o mundo não dá mais tempo. Na FGV, nós tivemos acesso a algumas pesquisas através do Laboratório da Moda Sustentável, que é uma outra iniciativa muito interessante acontecendo no Brasil nos últimos 4 anos, multissetorial, de relevância nacional, que deu lateralidade e trouxe o debate de toda a cadeia, começando pela artesã, pela costureira, até os mais altos órgãos governamentais, passando pela iniciativa privada. Hoje são 55 atores que fazem parte dessa iniciativa. Foi uma aliança convocadora, trazida por a BIT, a BVTEX, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Associação Brasileira do Varejo Têxtil, financiado no primeiro momento pelo Instituto CIA, hoje com outras fontes de financiamento, inclusive Fundação Hermann Hering, e que debate basicamente esse futuro da moda através desses valores, né? Dessa ação que é feita, dessa história que a gente tem para contar de como a moda vem conseguindo sentar no divã, se olhar no espelho, fazer um mergulho dentro, né, da sua própria essência, de como ela gera negócios, para poder fazer esses acertos tão importantes. E eu me pergunto, né, então, qual seria essa nota no teste que a gente passou? E para trazer aquilo que a FGV levou para a gente dentro do laboratório, se a gente colocar numa perspectiva que a Covid foi uma onda que nos afetou a todos, as mudanças climáticas serão uma onda ainda mais devastadora e que a gente não tem, de novo, como mensurar, como um novo cisne negro, para pegar aí, né, essa terminologia que tem sido trazida aí pelo Taleb, através do conceito de antifragilidade, como ela nos afetará. Eu tenho sugestão de um filme mais antigo, para quem está aí nos ouvindo, chamado O Dia Depois do Amanhã, ou O Dia Depois de Amanhã. É mais antiguinho, eu só consegui encontrá-lo no YouTube, no Netflix eu não consegui. Mas ele traz uma perspectiva de muitos cientistas que estavam analisando as mudanças climáticas e que, por uma mudança numa corrente marítima, poderia trazer um grande dano ao planeta. Não se sabia quando isso poderia acontecer. Como Hollywood tem essa capacidade sui generis de trazer para o hoje tudo aquilo que está no nosso inconsciente planetário, né? E que pode acontecer no futuro. Então, no filme, essa mudança toda acontece no dia depois do amanhã, acontece no dia seguinte e muda o clima do planeta inteiro. É um tapa na nossa cara, assim, de pensar na nossa pequenez, de trazer o ego para baixo, sabe? Como o Hugo falou, né? Que às vezes se exacerba tanto, porque se nós já estamos sendo tão impactados por essa crise da saúde, mas principalmente pela crise de valores que a nossa sociedade vive. Quando eu vejo o poder público se apropriando, aconteceu no meu estado, do dinheiro que era para a compra do respirador, eu tenho vergonha de ter eleito aquelas pessoas que estão lá, porque elas não me representam mais, né? E a gente está às vistas aí de termos novos governantes eleitos para o nosso país e para muitos países que nos afetam também. Então, como é que a gente olha para tudo isso? E como é que a gente olha para as nossas organizações? Eu diria que a gente está se encaminhando para o final da nossa fala. Nós estamos falando... Deixa eu só falar uma coisa, Amélia, que acho que é importante. Tem um movimento, porque a Angélica falou que também a ASTA é certificada B, e eu a convido para ser associada do Capitalismo Consciente, certo? Como a Fundação Hering. A Fundação não, mas a Hering, né? Também. Como a Fundação, a gente devia fazer uma parceria, que acho que dá um caminho muito positivo. Nós trouxemos para o Brasil, agora há 2 meses, junto com o Sistema B, um movimento chamado Imperative 21. Tá? Que eu recomendo que todos conheçam o site Imperative em inglês, 21.com.br. Tá?
E ele diz o seguinte: nós temos um momento muito importante que é o nosso sistema econômico ruim. É hora de redefinir o capitalismo. A pandemia do coronavírus, a crise econômica e a injustiça racial em ascensão revelaram um problema fundamental e profundo. Um sistema econômico que recompensa a maximização da riqueza sobre o bem-estar e prioriza o individualismo sobre a interdependência não pode continuar funcionando. O momento é agora, né? Os fatos são que nós precisamos gerar resultado para todos os stakeholders e não só para os acionistas, mas há uma esperança do futuro. Porque onde todas as pessoas sejam capazes de trabalhar com dignidade e cuidar delas mesmas e dos seus entes queridos. Onde nosso planeta seja saudável e as economias progridam. Devemos reimaginar e redesenhar o nosso sistema econômico. Mas isso é um convite que eu faço para todos nós, porque é uma ação coletiva de colaboração, cooperação e, principalmente, precisa de resiliência, porque é um processo de longo prazo. E você tanto falou de futuro, tem uma frase do professor John Sharp que diz: o futuro não é algum lugar que estamos indo, mas algum lugar que nós estamos criando. Então, cabe a nós. Linda essa fala, né, Angélica? Já te passo a palavra, mas concordo muito, o futuro já é, né? Os indícios do que eu vou viver no futuro são os meus comportamentos e as minhas atitudes do presente. E eu estou mais pro otimismo, eu não quero deixar aqui uma mensagem longe de mim, né, de que eu tenho uma desesperança em relação à humanidade. Não, eu acho que nós não fomos tão bem como a gente esperava nesse teste que nós passamos agora, mas nós aprendemos. E a gente aprendeu, sim, muito, né, com familiares, com vidas humanas, com perdas que a gente não pôde nem chorar o luto direito, né, com perdas tão significativas, com fechamento para falar da moda, né, com perdas de postos de trabalho, com fechamento de tantas empresas. Então, a gente aprendeu a olhar para tudo isso e a gente precisa ressignificar esse aprendizado para tudo isso que o Hugo trouxe agora, para essa colaboração. Então, eu tenho um otimismo invicto, eu sou uma otimista invicta, eu acredito na capacidade do ser humano, e quero reafirmar, né, que cada CPF é que mantém um CNPJ vivo, né? Um CNPJ não é nada, ele é apenas uma instituição criada para dar uma legitimidade econômica aí para uma ação. São os nossos CPFs, é a nossa digital que está lá, é a nossa pegada no planeta. Angélica, querida, me conta, no geral agora, né, você tem todo esse espaço que necessita, como é que você também tem visto, você interage muito com a moda, não só dentro da Asta, né, mas você conhece esse ecossistema pela tua própria formação, você é mais para o otimismo, mais para o neutro ou mais para o pessimismo? Então, estou mais para o otimismo, sim, super, porque gosto muito do movimento que o Hugo trouxe, o Imperative, porque ele mostra que a gente vinha falando disso há tanto tempo, né? Precisa reolhar, precisa ressignificar, e aí quando vem um chamado desse porte, é assim, gente, está na hora, não tem mais o que fazer, não tem outra opção, né? E aí, o meu otimismo, ele vem porque eu estou nesse mercado, né, no setor de moda desde os 15 anos de idade. Eu fui jovem aprendiz. E aí já trabalhei em chão de fábrica e já senti o que é essa gestão egocêntrica que o Hugo bem trouxe, né? Vai fazer assim porque tem que ser. E hoje a gente vê as organizações minimamente ouvindo esses CPFs que compõem seus CNPJs, né? É um avanço enorme em 15 anos. Então, eu lembro que em algum momento eu pensei, cara, esse negócio de moda não dá para mim, porque é tudo muito hierárquico, né, de cima para baixo, aquela maneira de rodar os negócios, de fazer, esmagando os stakeholders, isso é real, né? E aperta daqui, aperta da costureira, trabalha mais tempo, tem horário para ir no banheiro, tinha essas práticas, né? Cronometragem, PCP, o pessoal da produção, olha, não pode levantar agora porque eu estou te cronometrando. E aí eu olhava para esse mercado, já tendo essa sensibilidade, né, de lidar com pessoas, e falava, isso não pode ser normal, sabe? Isso aqui não. E era uma prática revisitada e a coisa realmente replicada como uma maneira
normal de rodar, de se fazer negócios, de se produzir roupa, né? Então, hoje o meu otimismo ele vem muito porque essa discussão ela está ampla, ela está conseguindo atingir quem está lá na ponta. Então, realmente, quando eu falo desses movimentos, desses estudos de futuro, né, dessas tendências para que o macro realmente ele se materialize, eu consigo trazer isso até para minha costureira, para minha artesã. Eu convido que ela assista, né, tudo isso que a gente está falando aqui, para que ela também se sinta um agente de transformação. Então, gente, ó, vai ter evento tal, tá aqui o link, entra aí, vamos conversar sobre isso. Nas aulas a gente traz muito disso, né, do papel delas quando elas estão ali negociando com esse mercado, quando alguém procura a mão de obra delas para serem uma fornecedora, né, uma bordadeira. Então, eu acho que tem atingido muito mais as outras camadas, tem saído desse lugar, dessa bolha que também é privilegiada, né, para estar falando desse assunto, e ele tem ganhado uma democratização. Então, quando elas também se veem assim, eu faço parte desse movimento, né? Vocês estão falando aí que a moda ela tem que mudar, então, quando eu vou trabalhar a minha precificação, eu vou negociar quanto que é, né? Fechar uma máscara, eu já sei que por menos disso eu não faço. E aí eu estou sentindo tanto o mercado conversando sobre isso, quanto as artesãs, as costureiras mais atentas do que 2, 3, 5 anos atrás, sabe? Tem conseguido chegar lá. Então, se não vier de um lado, a cobrança vem do outro. É meio que tá todo mundo bem alinhado e dizendo, olha só, alguma coisa tem que mudar, porque da maneira como estava acontecendo, não vai rolar mais. E aí, só para eu finalizar, vi esses dias uma matéria que São Paulo Fashion Week vai trazer aí pela primeira vez, né, uma cota de modelos negros. A gente está aí no mês da consciência, né? A gente comemora dia 20 agora de novembro. E aí você vê, né, um evento que traz uma maneira de pensar, uma lógica que vai influenciar os outros do país, do mundo, que seja, pela primeira vez trazendo uma ação desse tipo. Então, me deixa muito, muito otimista, porque eu estou vendo ali na prática que as ações elas estão acontecendo. Angélica, nesse sentido, a gente está num fórum muito privilegiado, né? O Brasil Eco Fashion Week. Sim. Já é um olhar diferente para a moda, né? Uma coragem enorme desse evento estar se realizando nesse ano, lindamente como está se realizando. E quando toda essa cadeia da moda, todo esse poderio, que é de uma moda exclusivista, talvez de uma moda, né, que a gente estava acostumado a olhar no passado, não faz mais todo o sentido, não completa mais todo o nosso entendimento, ainda que faça parte, porque é um sistema totalmente estruturado, né, de muito tempo, a gente começa a encontrar respostas, novas respostas, para as perguntas que começam a ser feitas agora. Por que essa costureira não tem direito de perguntar sobre a dignidade dela, sobre a remuneração, e receber a resposta, né, à altura do que ela pode compreender e argumentar para que ela eleve, né, sua qualidade de vida? É justo, é dessa justiça que a gente está falando, dessa desigualdade que se escancarou, como o Hugo trouxe na fala inicial dele, com a pandemia, né, com as nossas questões étnicas, sociais, raciais aqui, e que agora começam aqui na base, né, a periferia vindo para o centro. São os movimentos ditos minoritários, que não tem nenhuma minoria. É um engodo nosso. Minoria somos nós aqui, né? Esses, né? Talvez bando aí, né? Vou chamar assim, né? Que achávamos que tínhamos esse poderio e que não temos, porque o poder está no povo, dele emana, as instituições políticas de todas as esferas estão aí para servir e não para serem servidas. E eu gosto muito de te ouvir falando isso, né? Da costureira participando da live, fazendo live, da artesã. A gente tem um movimento aqui em Santa Catarina muito bonito chamado Das Catarinas. A artesã é a Edna Mesadri. Eu conduzi uma live com ela, fiquei emocionadíssima. Um trabalho lindo que ela faz, um resgate da pior parte da malharia, né? Que é a sobra da retilínea. Ela cria objetos e ela já expôs em Paris, ela está nos principais casos aí, vendendo pela internet, uma coleção linda. Quero deixar um beijo aqui para essas artesãs, costureiras, costureiros, muitos homens, né, também na profissão, e que têm tornado aquela arte de juntar um monte de pedaços de tecidos em algo único, né, seja no artesanato, seja no vestuário. Então, para as nossas considerações finais, um agradecimento à Brasil Eco Fashion Week pelo convite. Esse painel que tratou da importância de olhar para impactos sociais, das dificuldades, talvez a gente tenha ficado devendo técnica, talvez a gente tenha ficado devendo métrica, porque não é um tema fácil de ser abordado. Nós temos tanto a obrigação de fazer a transformação social, como de medir como é que a gente vai impactando o ecossistema para o qual a gente olha enquanto organização,
Estamos representando aqui 3 organizações que têm esse olhar e esse cuidado, mas eu diria que nós estamos cientes, atentos, iniciando jornadas, cuidando, né, de olhar no longo prazo e não só no curto prazo. E eu acho que isso já é um grande começo, porque nós talvez temos muitos pratos ainda para equilibrar, né? Nós temos ainda no terceiro setor, no Brasil de forma geral, uma realidade super desafiadora, mas a gente tem feito aí uma lição de casa, pelo menos de colocar esse tema em pauta, de trazer para as nossas reuniões, e talvez no ano que vem, no nosso mesmo evento do ano que vem, a gente possa trazer um novo retrato de como esse impacto que tem sido medido tem realmente transformado a sociedade brasileira dentro desse recorte de moda, da indústria têxtil. Hugo, então, por favor, agora de verdade para a sua despedida. Quero agradecer demais a participação, está com você, Amélia, está com você, Angélica, e com todos vocês que estão nos ouvindo. E dizer que cabe a nós, né? Não tem outro caminho. Tem uma pessoa chamada Ayn Rand que disse o seguinte: você pode não acreditar, tá, na realidade, mas você não pode fugir dos impactos de não ter acreditado na realidade. Foi uma boa frase, eu diria. Angélica, por favor. Super obrigada mais uma vez, né, Amélia, pela excelente condução, tão leve, né, esse assunto que a princípio, como você, né, nos traz, tem uma dureza, pensar métricas, resultados, metodologia, e aqui, muitos dos cases aprendi muito com vocês, né, ouvindo e até repensando já, né, com isso que a gente está vivendo e ao mesmo tempo sustentando tantos pratos ao mesmo tempo, como a Amélia colocou, né? Ressignificando metodologias e já pensando como é que eu vou medir o impacto disso, como é que eu vou apresentar isso no relatório do ano que vem. É meio que um 3 em 1, tudo ali junto e misturado. Então, fico super feliz. Muito obrigada mais uma vez, Rafa, Carla, toda a equipe, né, do Brasil Eco Fashion Week. Mais uma vez, a Amélia e ao Hugo. E minhas falas finais são a gente realmente se entendendo quanto essas instituições que estão fazendo a diferença por estarem sensíveis, né, Amélia? Acho que esse olhar atento, essa presença de fato, né, quando a gente faz os negócios e pensa nas pessoas envolvidas, que elas, se não vier uma questão de uma ressignificação, né, na velocidade que às vezes o mercado, a vida exige, porque também somos pessoas fazendo negócios, né, como o Hugo bem colocou. Então, ainda tem uma Angélica em meio a isso tudo, que ressignificou toda uma escola que também está vivendo uma pandemia, então, que olha para a costureira sabendo que existem processos pessoais para ela também. Então, tem aí acho que um momento de muito autoconhecimento e de muita sabedoria, né, em colocar toda essa potência e retransformar e ressignificar esses negócios. Então, minha fala final é que esse setor da moda, que ele consiga desenvolver essa potência, que o Hugo bem colocou, que existe uma beleza muito colocada, né, nessa questão do vestuário, de expressar uma personalidade, expressar uma visão de mundo, e que isso seja cada vez mais conectado, né, com fazer bem feito, com fazer o melhor para o mundo, né, do que o melhor do mundo. Acho que é isso. Obrigadão a todos vocês. Foi ótimo, viu? Foram absolutamente inspiradores. Eu comecei esse painel talvez um pouco ansiosa e eu termino aqui inspirada por ambas as falas, pela leveza que vocês também trouxeram por temas tão densos que a gente passou e percorreu, né? Falamos de coisas tão importantes que nos afetam a todos, como consumidores, como gestores das nossas organizações, como líderes e como pessoas que têm que buscar sempre essa coerência, né, entre aquilo que a gente diz que acredita, né, os nossos valores e como a gente transforma isso dentro das nossas organizações, em programas, em projetos, em ações de transformação. Fazer um agradecimento enorme, né, a toda a equipe do Brasil Eco Fashion Week, Rafael, Carla, Gabi, enfim, todos aí que nos ajudaram a chegar nesse painel aqui e trazer um pouco dessa luz. Eu acho que a nossa indústria da moda é igual aquela sala escura onde os discípulos se reuniam com um monge para estudar. Ela era sempre escura, eles ficavam muito à vontade. Um dia, o monge acendeu a luz. Quando eles chegaram na sala, a sala estava uma bagunça, mas pensa uma sala desorganizada. Os discípulos ficaram, nossa, boquiabertos, quase horrorizados, e cobraram do monge. Mas a gente se reunia aqui para orar, e era tão positivo, e a gente vinha para esse ambiente escuro.
Ele disse, pois é, então eu acendi a luz e agora a gente está vendo onde a gente está. A gente tem duas opções, ou a gente organiza de verdade esse ambiente para poder usufruí-lo como a gente merece, ou a gente apaga a luz de novo. A escolha é nossa. Simples assim. A gente acendeu essa luz do planeta agora, viu como a casa está desarrumada, tantas coisas que a gente precisa organizar. A gente pode apagar a luz de novo. Não, vamos passar esse pós-normal aí, Covid e tal, daqui a pouco todo mundo esquece, não usa mais nada, nem máscara, nem que se cuida, nem cuida do outro. Mas a gente pode deixar essa luz acesa como um farol, para que a gente possa olhar lá na frente e pertencer a esse planeta com essa beleza toda que a gente recebeu na nossa geração e fazer disso um legado para nós e para quem está vindo por aí. Muito obrigada a vocês dois, foi um prazer, um privilégio e até a próxima.